Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque ninguém te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, de agora em diante, eu lhe digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder da morte nunca poderá vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus ordenou que não dissessem isso aos discípulos, que os discípulos não dissessem isso a ninguém. E começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém, muito da parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos doutores da lei, que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lugar à parte e o repreendeu, dizendo: Que Deus não lhe permita tal coisa, que isso nunca lhe aconteça. Jesus, porém, voltou-lhe para Pedro e disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu, para mim, é uma pedra de tropeço, porque não pensa como Deus, mas como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É impressionante esse Evangelho, porque o Evangelho de hoje nos mostra como Pedro consegue ir do céu ao inferno até o final da leitura. Vejamos que eu vou exemplificar por que nossas ações muitas das vezes nos condenam. E muitas das vezes essas ações a gente faz sem pensar. A gente faz sem ter um raciocínio lógico. Mas a gente faz por fazer. E é isso que Jesus quer nos mostrar no Evangelho de hoje. A atenção. O Evangelho de hoje nos traz esta atenção, esta pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta que sempre indaga o coração de Jesus. Por quê? Vejamos, não é de hoje que esse Evangelho a gente escuta. E possivelmente é um dos evangelhos mais lembrados da igreja. Porque é a instituição do papado. Como posso dizer isso? A partir daquele momento, Pedro se torna a primeira pedra da igreja. Se torna o primeiro exemplo da igreja após Jesus Cristo. Depois que Jesus ressuscita e vai para os braços do Pai, Pedro se torna o primeiro Papa. Se torna o primeiro pontífice da igreja. Então, hoje, Papa Leão segue o que Pedro foi instituído há anos e anos e anos atrás. Porém, Pedro nos mostra que nem sempre nós fazemos as coisas com atenção. E é isso que Jesus quer nos dar um alerta. Jesus inicia o diálogo do Evangelho dizendo: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que eles acham que eu sou? Depois de tanto milagre que eu fiz, depois de tantas coisas que eu ensinei, o que eles acham que eu sou para eles? E aí os discípulos viram para ele e falam: Ah, Jesus, alguns acham que você é João Batista, viu? Outros estão achando que você é Elias. Outros ainda estão achando que você é ou Jeremias ou algum dos profetas aí que ressuscitou dos mortos. Reencarnou. E Jesus fica como? Triste. Por quê? Porque aqueles em que Jesus deixava o seu tempo, aqueles em que Jesus deixava aquilo que ele fazia para fazer a sua missão, a missão que era confiada para Jesus, eles não entendiam e eles não sabiam escutar a palavra de Jesus.
E aí Jesus vira para os discípulos e diz: E vós, que sempre estão comigo? E vós, que sempre andam do meu lado? E vós, que subiram comigo lá em cima no alto do monte para orar? Que vocês acham que eu sou? E aí Jesus coloca os discípulos numa sinuca para poder testá-los, para ver como que eles responderiam a esta pergunta. E se a fé deles estaria viva realmente. E se aquilo que eles ouviram de Jesus era verdadeiro mesmo. Era verídico mesmo. Vejam que Jesus faz essa pergunta e somente um dos 12 discípulos responde. Por quê? Porque somente um dos 12 discípulos teve coragem de responder. E aí a gente vai para aquele diálogo, né? Em uma sala de aula, em uma sala de aula, é muito comum a gente ter de imediato um aluno que responda mais do que os outros. Mas por que isso? Porque somente um tem coragem de responder realmente para as pessoas. Somente um vai ter aquela ação e reação de responder para não deixar o professor em branco. E isso daí tem que acontecer. Porque se não acontecer, se pelo menos um não responder, significa que a sala não tem nenhum comprometimento com o professor. E vejam que ali os discípulos têm esse comprometimento. Só que tinham medo de errar. E é aí que vem o primeiro ponto do evangelho de hoje. Seguir o exemplo de Pedro não é somente dizer que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, mas é perder este medo de realizar certas ações, de realizar certas coisas. O que vai nos separar do amor de Deus não é o fato da gente errar nas perguntas, mas é o fato da gente errar nas nossas ações cotidianamente. Cada vez que eu tenho vergonha de fazer alguma pastoral, cada vez que eu tenho vergonha de ler alguma leitura lá em cima do presbitério, porque eu acho que eu vou errar, porque eu acho que eu vou comer vírgula, eu não consigo estar próximo de Jesus. E essa é a diferença de uma pessoa que está realmente ligada a Jesus, porque ela entende que está acima do erro, está acima do erro pessoal. É o pecado, e só isso, nada mais. Então, o primeiro ponto do Evangelho de hoje é exatamente essa coragem que nós precisamos criar para realizar certas ações, certas coisas que nos impedem. Essa coragem é criada através do ponto em que eu reconheço que eu não passo de uma pessoa como qualquer outra. E aí vem o segundo ponto do evangelho de hoje. A nossa humanidade vem se corrompendo por pessoas que acham que podem ser tudo, que acham que podem ser o mundo e no fim não conseguem ser nada. Aceitar o erro não é você dizer que você não consegue fazer aquilo, mas é você se humilhar, mas é você ser humilde para deixar o outro passar. Não é você se humilhar, é você ser humilde para deixar o outro passar, para deixar o outro mostrar para você o caminho certo. Humildade e humilhação são pontos totalmente diferentes. Humildade é quando eu tenho a dádiva de me abaixar para que o outro cresça. Humilhação é quando a pessoa me abaixa por livre e espontânea pressão. Jesus segue o evangelho dizendo: Filho do homem deve sofrer, deve ser morto, crucificado, ressuscitar no terceiro dia. E a primeira ação de Pedro, como o novo pontífice da igreja, é o quê? Chamar Jesus no canto e falar para ele: que Deus te livre disso, que isto nunca te aconteça. Quem nunca escutou essa frase? Eu posso dizer que essa mesmíssima frase, ela vem se atualizando nos dias de hoje. Ela foi se modificando, se modificando, se modificando, e hoje em dia virou aquela famosa frase: Deus me livre! Cheguei no final de ano, eu acho que não vou conseguir pagar as contas. Que Deus me livre! Eu acho que eu preciso pagar essas contas. Deus me livre, eu preciso pagar aquilo.
Preciso ir na missa amanhã, porque se eu faltar na missa eu vou pecar, e se eu pecar, Deus me livre, eu não vou conseguir ir pro céu. Nossos pensamentos vêm se corrompendo com esse mesmíssimo medo que eu falei no começo do Evangelho. Se nós estamos atrelados a um coração medroso, a um coração incapaz de seguir adiante, nós não conseguimos seguir. Vejam que Pedro teve coragem de dizer no início, mas ele teve medo de perder Jesus. Por quê? Porque a única rocha que sustentava Pedro no caminho era Jesus. Olha que interessante. Vamos fazer essa pedagogia. Você deixa a casa, você deixa a família, você deixa amigos, você deixa dinheiro, você deixa roupas para seguir uma pessoa que você não conhece. E aí essa pessoa te dá muitos ensinamentos, te mostra muitos caminhos, te mostra muitas verdades, cura muitas pessoas. Você fica encantado de ver aquela pessoa. Só que do nada a pessoa vira para você e fala, viu? Daqui uns dias eu vou embora. Vocês vão ficar sozinhos. E aí? Com quem que eu vou voltar? Como que vai ser? Quem que vai seguir agora? Nós vamos ter que achar outro profeta. Ou vamos ter que voltar às nossas vidas. E vejam que o desfecho, quando segue adiante o Evangelho, mostra exatamente esse retorno. Jesus morre, ressuscita, e os discípulos fazem o quê? Retornam às suas vidas normais. Pedro volta a ser pescador, volta a pescar junto com seu irmão. E os discípulos, pouco a pouco, vão pretendendo voltar às suas origens, porém com medo dos judeus. E é aí que Jesus nos mostra que nós precisamos perder este medo. Lembra que eu falei uma coisa há muito tempo atrás? Eu vou novamente recapitular essa frase. O contato com Jesus nos pede para fazer uma ação diferente. Nos pede para mudar algo. Nos pede para mudar alguma coisa. A gente nunca vai encontrar Jesus e não precisar de nada. Ele mesmo disse isso. Eu só vou até aqueles que precisam realmente da minha palavra. Que precisam e querem realmente escutar a minha palavra. Não há um toque com Jesus sem mudança. E nós precisamos entender exatamente isso. A finalização do Evangelho nos pede que, ao sair do nosso local de oração, ao sair do nosso cotidiano de oração, nós tenhamos esta mudança, esta rebuscar de um novo aprendizado, ter uma nova oportunidade, ter uma nova concentração, ter um novo ponto de vista. Jesus não vai nos deixar sozinhos, porque este ponto de vista muitas das vezes pode ser difícil. E aí eu lembro de uma frase que um funileiro uma vez falou. Eu estava assistindo uns vídeos assim na internet, né? E aí eu passando por uns vídeos eu vi esse. O funileiro falou assim: quando você começa a fazer um projeto, você está todo confiante. Você olha o carro pronto assim, bonito, tal, tudo novo, tudo novinho, bonitinho. Só que antes, aquilo ali é só sonho. O negócio tá ali caindo aos pedaços, você precisa arrumar. E aí você começa a pegar na mão, na lixa. Você começa a comprar uma peça nova. E aí aquela peça não encaixa. E aí aquela peça quebra. E aí aquela outra peça dá problema. E aí você começa pensando assim: será que não era melhor eu ficar atrás? Olha o medo. Só que aí a gente continua fazendo o serviço. E quando termina, fica perfeito. Do jeito que a pessoa pediu. Como está o nosso coração? Nós estamos com essa coragem?
Nós temos essa capacidade de seguir adiante? Isso é importante. Porque quando o medo bate, a primeira coisa que a gente vai pensar em fazer é recuar. É voltar ao início. Porque o início era fácil, era confortável. Difícil é seguir em frente. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.